E aí, pessoal, todos bem? Olha só, vamos corrigir questões de direito penal que foram cobradas no 38º exame. Bruno, 20 anos, residente no Rio de Janeiro, conduzia seu veículo de madrugada com destino à cidade de São Paulo. Bruno dirigia dentro da velocidade permitida, portanto, sua carteira de habilitação e seu veículo apresentavam condições adequadas de tráfego. Em determinado momento, André, 21 anos, que conduzia uma motocicleta alcoolizado, na outra mão, entrou na faixa na qual navegava Bruno, violando a regra legal de mudança de faixa de rolamento. Bruno não conseguiu frear o veículo e evitar o contato. O veículo e a motocicleta chocaram-se lateralmente. Na sequência, André caiu de moto e esbarrou num fio de alta tensão que estava rompido de um poste na estrada. Bruno, assustado com o ocorrido, acelerou o veículo em retirada. Após 1 quilômetro, avistou um posto policial, mas acometido de forte emoção, optou por não parar para comunicar o fato. André permaneceu em coma por 1 semana e depois veio a óbito. O laudo de necropsia constatou que a causa-morte fora determinada por eletrocução. Pelas razões expostas, analise penalmente as condutas praticadas por Bruno e assinale a afirmativa correta. Pessoal, deveria ter conhecimento lá do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97, artigo 304, ó, deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. E aí, aqui também tem um aspecto da culpa exclusiva, ato praticado pela vítima, que isenta a responsabilidade da outra parte envolvida. Nesse caso aqui, André, que se alcoolizou e foi pilotar uma motocicleta, o que por si só já está muito errado, tá? E a banca vem com algumas alternativas para testar o seu conhecimento. Letra A, deverá ser penalmente responsabilizado por omissão de socorro, artigo 304 do CTB, tendo em vista que o resultado da morte foi determinado por culpa exclusiva da vítima. Perfeito, tá? Esse é o gabarito da questão. Vamos analisar as outras. B, ele não praticou crime algum, porque a presença de com causa independente afasta a imputação de homicídio culposo, assim como a violenta emoção afasta a tipicidade do crime de omissão de socorro. Não, a violenta emoção não afasta a tipicidade do crime de omissão de socorro. Logo, ele praticou o crime sim. Artigo 304 do CTB. C e D dizem que Bruno responderia por homicídio culposo, o que está incorreto, tendo em vista que não há relação nenhuma entre qualquer ato de Bruno com a morte que se deu por eletrocução de André, tá bom? Gabarito, portanto, é a letra A. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Luiz Alberto Primário foi condenado a uma pena de 8 meses de detenção em regime inicial aberto por ter agredido sua companheira, causando-lhe lesões corporais. A qualidade de advogado ou advogada de Luiz Alberto assinale a opção que apresenta benefício de natureza penal que pode, neste momento processual, ser aplicado em favor do seu assistido. E aí, pessoal, a letra A diz o seguinte: aplicação da pena restritiva de direito consistente na prestação de serviço à comunidade. E aqui eu quero fazer um parêntese, porque você precisa ter um raciocínio que se aplica a qualquer tipo de questão sobre a Lei Maria da Penha, que veio tratar com mais rigor violadores de direitos das mulheres no que tange aí a aplicação da lei penal, tá? Então você tem que ter isso em mente. A Lei Maria da Penha veio impedir que homens, após deixarem as mulheres em coma no hospital ou as matarem, saíssem pela porta da frente da delegacia rindo, tá? E aí, tendo isso em mente, fica fácil, tá? É lógico que não há que se falar em aplicação de pena restritiva de direito consistente na prestação de serviço enquanto a mulher perdeu a vida, tá? E aí, a súmula 588 do STJ diz o seguinte: a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Simples assim, não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Tá? A letra B é o gabarito, que diz que pode ser aplicado a suspensão condicional da pena por período de 2 anos. Mas aí ele já foi apenado, né? Ele já entubou, ok? Ou seja, qualquer um vai saber que ele é agressor de mulher. E aí, o artigo 77 do Código Penal pode ser aplicado, tá? Na C, diz que poder-se aplicar
a suspensão condicional do processo pelo período de 2 anos. Ó, a suspensão condicional do processo e a transação penal não podem ser aplicados aos crimes praticados pelo rito de violência doméstica e familiar contra a mulher, especificamente a Lei 11.340 de 2006, tá? Então, isso está lá na súmula 536 do STJ, e você também pode ler o artigo 41 da Lei 11.340, tá bom? Então, não há que se falar em suspensão condicional do processo. O processo tem que ir até o final, ele recebe a pena e aí pode se aplicar a suspensão condicional da pena, tá? Ó, D, substituição da pena privativa de liberdade por multa. Pô, aqui piorou demais, né, pessoal? Aqui é dar um tapa na cara da sociedade. O cara espanca a mulher e recebe uma multa, o que é um absurdo. E o artigo 17 da Lei Maria da Penha diz o seguinte: é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Pelo amor de Deus, tá? Então, gabarito da letra B, vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, mais uma. Questão 59, prova tipo 1 branca. Alain é bombeiro civil e, atendendo a uma ocorrência, foi retirar um suposto animal selvagem de um condomínio residencial. Lá chegando, deparou-se com um aparente filhote de onça, o qual foi recolhido por Alain, que deveria levar o animal ao centro de triagem, distante do local onde encontrado, e que seria procedimento adequado. Porém, Alain teve a iniciativa de deixar o felino em uma área de mata próxima ao condomínio, onde imaginava ser o habitat natural do animal e, assim, poupar seu tempo. Carmen, residente no referido condomínio, ao chegar em casa, percebeu que seu gato Bengal, raça caracterizada por ser muito similar a uma onça, está desaparecido. Ao saber do ocorrido, percebeu que o seu gato foi confundido com um filhote de onça e, por isso, foi levado por Alain e deixado na área de mata. Assim, Carmen procurou a delegacia de polícia e relatou o ocorrido. Neste caso, como advogado de Alain, é correto afirmar que, sobre a conduta do seu assistido, houve o erro. E aí, pessoal, questão interessante e aconteceu de verdade, tá? Tiraram de um caso concreto, acho que foi em Minas Gerais, tá? Olha só, nós estamos diante de uma falsa percepção da realidade. E aí, isso caracteriza erro de tipo, ok? E aqui nós estamos falando de erro de tipo evitável ou inexcusável, ou seja, indesculpável, né? Alain, como bombeiro civil, que trabalhava atendendo ocorrências como essa, né? Salvando ou libertando animais silvestres, entre outras competências, ok? Ele deveria conhecer ou saber diferenciar, senão levava para o centro de triagem, que era o procedimento comum, e lá seria verificado, ó, esse animal ele não é selvagem, ele é um gato similar a filhote de onça, tá? Por que que indesculpável? Porque ele deveria saber isso, ele deveria tomar todas as cautelas possíveis para evitar esse engano. Ou, ocorrido o engano, lá no centro de triagem, esse engano seria descoberto e o animal seria devolvido. Ele agiu de forma indesculpável quando libertou o animal por livre e espontânea vontade, tá? E, por ser indesculpável, esse erro de tipo exclui o dolo, mas não exclui a culpa, se o crime cometido previr a modalidade culposa, tá? Então, o fundamento dessa questão é o artigo 20 do Código Penal, que diz que o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei, tá? No caso aqui, Alan simplesmente subtraiu o animal da dona Carmen, tá? E o gabarito é a letra B, que diz que erro de tipo inexcusável ou indesculpável, pois Alain efetivamente se confundiu sobre a espécie do animal, mas deixou de adotar as cautelas devidas, excluindo apenas o dolo. Nesse caso aqui, ele provavelmente vai responder administrativamente e vai responder sim a uma sindicância, porque pô, foi um erro grosseiro, tá? Olha só, ele não vai responder pelo crime de furto, porque não há crime de furto sem intenção, não
não existe a modalidade de furto culposa, tá? Então, ele vai responder sim administrativamente perante o órgão e aí nós estamos falando de uma infração administrativa, tá? Não pelo tipo penal, ok? Se fala que ele praticou um erro de tipo excusável, ou seja, desculpável, que exclui o dolo e a culpa. Não, tá? Na verdade, ele praticou o tipo inexcusável, tá? E de erro de proibição, é lógico que ele conhece a lei e sabia que, não sendo um animal selvagem, ele não poderia, né, apreendê-lo, apreender o animal, tá? Então, não há que se falar em erro de proibição. Ele sabia que, se não fosse, era proibido de pegar o animal, que é doméstico, tá? Gabarito, portanto, é letra B. Olha lá, pessoal, questão 60, prova tipo 1 branca, questão truncada, tá? Que doutos examinadores tentaram criar aí uma situação, problema que não deu certo, para você ver como é difícil, né? E a questão teve aí seu gabarito anulado por ocasião da divulgação dos gabaritos definitivos. Portanto, eu não vou nem comentar para não confundir a sua cabeça. Vamos para a próxima. Olá, pessoal, questão 61, prova tipo 1 branca. Francisco, funcionário público concursado de uma autarquia federal, recebeu do seu órgão de atuação um notebook funcional, tendo assinado o livro de carga referente ao objeto e assumido o compromisso de zelar pelo bem da administração. Durante suas férias, Francisco viaja para uma pousada no interior do estado de São Paulo e leva o computador na mochila, uma vez que tinha o costume de assistir séries através do aparelho. Durante sua estadia na pousada, Francisco leva o notebook para a piscina e o coloca na mesa onde deixara seus demais pertences. Após se ausentar por cerca de 40 minutos para jogar uma partida de futebol, retorna e percebe que o notebook fora furtado. Desesperado, procura a administração local e, após analisar as câmeras de segurança, não consegue identificar quem teria subtraído o computador. Diante dos fatos, o órgão funcional ao qual Francisco era vinculado instaura procedimento administrativo e, ato contínuo, encaminha pedido de instauração de inquérito na Polícia Federal, que culmina no oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público Federal pela prática de crime de peculato culposo. Francisco procura a repartição pública e se oferece para pagar o valor referente ao notebook, o que é aceito, sendo certo que o ressarcimento ao erário se deu antes do julgamento da ação penal. Diante dos fatos narrados, é correto afirmar que Francisco, e aí, pessoal, a banca vem tratar de benefícios de caráter geral e benefícios de caráter específico. Olha só, norma específica prevalece sobre norma genérica, tá? Essa regra deve ser observada para resolver essa questão. Olha só, letra A. Francisco terá direito à redução de metade da pena pelo fato de o ressarcimento ter sido feito após o recebimento da denúncia. Olha só, nesse caso específico, existe benefício no próprio tipo penal, tá? E você deveria saber que o benefício está previsto no artigo 312, parágrafo 3º, que diz o seguinte: no caso de peculato culposo, né, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, perceba que é muito vantajoso ressarcir o erário, nesse caso aqui de peculato culposo. Né? Na verdade, não foi culpa do Francisco. Né? Até então, ele estava tomando conta do notebook, o problema é que ele deveria ter deixado em casa, não levado na viagem. Né? Enfim, sabendo disso, você descartaria a letra A, já que a redução pela metade se dá quando o ressarcimento ocorre após a sentença irrecorrível. Antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Então, a letra A está incorreta. B, terá direito à extinção da punibilidade pelo fato de o ressarcimento ter sido feito antes da sentença irrecorrível. Perfeito o fundamento artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. Tá? C, não terá direito à atenuante referente à reparação do dano prevista no artigo 65, inciso 3, a linha B do CP. Olha só, aqui ele vem com uma atenuante genérica, que não se aplica aqui, já que
existe uma mais vantajosa no próprio tipo, tá? Então, norma específica prevalece sobre norma geral, então você descartaria a letra C. A letra D, mesma coisa, ó. Poderá ser beneficiado com arrependimento posterior em razão de ter reparado o dano antes da sentença. Não, arrependimento posterior é uma norma genérica. E aqui, no próprio tipo, o arrependimento posterior dá a Francisco o direito à redução pela metade da pena imposta. Tá ok? Então, você descartaria a letra C, a letra D, o gabarito é a letra B. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, a questão 62 também é uma questão truncada, tá? Os doutos examinadores, né, doutores em direito, juízes, desembargadores, que são equipes preparadas para fazer a prova da OAB, convidados, não conseguiram fazer uma questão que explorasse esse caso concreto, razão pela qual eu não vou nem comentar. E assim nós terminamos questões de direito penal que foram cobradas no 38º exame. Até a próxima.